Olá pessoal, nesse vídeo aqui vamos ter um pouquinho de ideia do que é essa nossa tão chamada mamografia. A mamografia, na verdade, ela é uma tecnologia que tem percorrido um longo caminho desde umas primeiras aplicações que vão estar ocorrendo graças à importância de um suporte para o apoio da mama e um sistema de compressão dessa mama. Porque quando a mama não é comprimida, a impressão que a gente tem é... A gente vê todas as fibras do tecido fibrogranular como se fossem espiculadas, né? A gente não tem uma definição. Quando se comprime a mama, a gente tem uma definição dessas linhas. Então, 4, 5 décadas depois dessa questão da percepção do suporte da compressão da mama, que a indústria médica transforma em realidade o conceito de transmissão de mamogramas via satélite para médicos em locais remotos ao redor do mundo. Ainda mais agora com essa função de pandemia, gente. A telemedicina deu um salto muito significativo. E quando a gente fala, vamos nos posicionar no tempo e no espaço, lá em 1966, então, a gente tem esse suporte aqui. A gente tem uma mesinha, um apoio para colocar a mama, e aqui a gente vai ter, então, um tubo, o colimador, e aqui o tubo de raio-x. Só que se trabalhava com raio-x de tungstênio. Quando a gente trabalha com o raio-x que tem o alvo de tungstênio, a gente tem um pico característico lá na faixa dos 69 kevs, e essa energia ela é muito grande, a gente não tem uma diferenciação do tecido fibroglandular, do tecido gorduroso, do tecido cancerígeno, que estão constituindo a mama. A mama não tem osso, então a gente não consegue um contraste de imagem bom para essa situação. Então aqui eram casos raríssimos da gente estar fazendo mamografia, porque no fim a gente tinha uma dose de radiação muito grande, e a gente fazia mesmo depois que já estava detectado o câncer para fazer alguma localização para poder fazer uma biópsia, uma cirurgia, alguma coisa do gênero. Lá em 1980, então, a gente vai ter os nossos primeiros mamógrafos de molibdênio. Né? Então, a gente vai estar trabalhando com molibdênio. O molibdênio vai nos dar um pico característico na faixa de 17 kevs, e é justamente uma faixa de energia onde a gente consegue distinguir nas imagens radiográficas o tecido gorduroso, do tecido fibroglandular e do tecido canceroso, se for o caso. Em 1990, então, além do molibdênio, a gente começa a trabalhar com o ródio, porque às vezes a gente tem mamas muito espessas, com muito tecido fibroglandular, e então a gente acaba tendo que trabalhando com doses de radiação mais elevadas, e naquela questão sempre de otimização, da gente minimizar as doses dos pacientes, então a gente vai começar a ter a opção de trabalhar com o molibdênio ou com o ródio. E lá na década de 2000, a gente vai começar a ter a mamografia digital. Até 2002, 2003, mais ou menos essa data, a gente vai ter essa mamografia digital como sendo uma placa de silênio amorfo que vai fazer a aquisição da imagem e passar para o computador. Aquela história de radiologia computadorizada, ela não vai ser aceita pelas autoridades sanitárias porque a gente não tem resolução de imagem para identificação de microcalcificações. Na mamografia a gente tem aquela classificação de BIRADS 1, 2, 3 e 4, onde o meu BIRADS 1 eu não tenho nenhum achado mamográfico. O BIRADS 2 eu tenho algum achado, que pode ser um sinal, alguma marca de leite, tem vários nomes que são utilizados na medicina, mas que com certeza só naquela visualização daquela imagem a gente já sabe que não é patológico. O BIRADS 3 pode sugerir um controle um pouquinho mais rigoroso das imagens mamográficas. O BIRADS 4 já vai me sugerir 30% de malignidade, né, de 30% a 40% de que aquele achado patológico ele é maligno, e o BIRADS 5 a gente vai chegar a 70% do risco desse achado patológico, desse achado na imagem mamográfica ser mesmo maligno. E o que a gente precisa ver em relação ao câncer precoce? Ele vai estar se originando a partir de um nódulo espiculado com um conjunto de microcalcificações. Então, até o ano de 2002, 2003, a gente não tem um sistema de radiologia computadorizada que vai usar um plate para a gente fazer a imagem radiográfica que nos dê a segurança do diagnóstico médico.
A partir dessa data, então hoje a gente tem o CR, né, que é utilizado por ele ser bem mais em conta do que essa placa de selênio amorfo. E a gente vai ter os primeiros equipamentos um pouquinho mais direcionados para exames de mamografia lá em 1966, como a gente viu nessa imagem aqui. Bom, na verdade em 1920 que a gente vai estar testando como é que funciona essa questão de imagem mamográfica, e justamente pela falta de equipamento adequado que a gente tem um desenvolvimento meio truncado até que a gente consiga ter imagens de boa qualidade com valor diagnóstico com doses menores, que era então o que não estava acontecendo nessa época. Lá na década de 1950, Egan vai demonstrar uma técnica mamográfica com uma baixa tensão de pico e um produto de corrente pelo tempo, um MAS, satisfatórios, com doses menores, e uma exposição direta do filme. Nos anos 60 vai se trabalhar muito radiografia, que na parte de mamografia a gente vai chamar de xeromamografia, que vai ter uma dose substancialmente menor do que as utilizadas na exposição direta do filme. A xeroradiografia tem uma placa de selênio fotocondutiva substituída pelo filme e pelo cassete, e isso vai ser, vai parecer um xerox, por isso que é xeroradiografia. Enquanto que na radiologia convencional, uma quantidade de aletos de prata são reduzidos no filme, e dependendo da quantidade de fótons que interagem com a emulsão, uma determinada área do filme radiográfico ela vai ser sensibilizada para poder haver a revelação. Hoje a gente já nem fala muito mais de filmes de aleto de prata, a gente vai estar falando do plate, que é uma placa onde a gente vai gerar a imagem latente nessa placa, e depois vai fazer uma varredura laser, uma processadora laser, para poder formar a imagem, e nessa varredura laser a imagem já está sendo mandada direto para o computador. Antigamente a gente trabalhava com filme, então a gente tinha várias especificações de filme. Na radiologia convencional a gente trabalhava com filme com 2 emulsões, na mamografia só podia ter uma, por causa da questão da sensibilidade do filme. Esse grão ele era muito menor, então era um filme muito mais caro, muito mais delicado de se trabalhar também. Inclusive os chassis da época, para o filme de uma emulsão ele tinha só um ecrã, para o filme de 2 emulsões ele tinha 2 ecrãs. E o ecrã é justamente aquela placa, né, que é colocado o filme no meio dos ecrãs, que ele vai aumentar de 10/6 a 10/8 a intensidade da radiação. Mas aí vai interagir um fóton de raio-x no ecrã, e nós vamos ter de 10/6 a 10/8 fótons de luz para sensibilizar o filme. Então a gente vai começar com ecrãs rosa, depois a gente vai para ecrãs verde, que eles emitem essa luz verde, então o filme ele é mais sensível à luz verde. E depois a gente vai mudar isso para o filme azul. Não, primeiro veio o azul, depois o verde. Mas a gente vai ter essa evolução, e hoje a gente quase não se fala mais em filmes. A gente vai ter filmes processados em câmara clara, não vai ser nem câmara escura, não vai precisar de uma processadora de filmes com revelador, com fixador, com todos esses reagentes químicos, que na verdade nos davam muita dor de cabeça. Então, falando ainda um pouquinho da xeroradiografia, ele tem um princípio básico semelhante essa parte de xerox, só que a imagem latente ela vai ser formada por dissipação seletiva de cargas elétricas na placa de selênio por causa da incidência dos fótons de radiação X. E a imagem latente vai se tornar temporariamente visível na superfície da placa de selênio, que vai ser coberta por um pó termoplástico, que vai aderir quantidades proporcional à carga residual gerada nessa placa de selênio, e uma cópia permanente da imagem vai ser feita por adesivo ou por transferência eletrostática do pó para o papel. E aí a gente vai conseguir com que a xeroradiografia mostre detalhes excepcionais e uma facilidade de interpretação bem significativa. E aí na década de 60 a mamografia começa a ser utilizada então, porque vai ter doses menores e realmente vai começar a ser utilizada como prevenção, não apenas como depois de detectado um câncer palpável ou alguma variação no padrão mamário da paciente, que vai ser feita então essa imagem. Então a gente vai passar a ter
uma rastreabilidade da mamografia. A gente vai começar a fazer rotineiramente, principalmente mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama. Então, a mamografia vai sofrer mudanças e passar por diversos desenvolvimentos tecnológicos. E aí a gente vai ter padrões para mamografia definidos por protocolos de qualidades internacionais e normas. E além disso, vão ser realizadas pesquisas direcionadas para a proteção radiológica dos pacientes, visando sempre a redução de doses de radiação sem a perda da qualidade de imagem, que é o que a gente vai estar trabalhando exatamente no princípio da otimização. E na década de 90, então, a gente vai ter o uso do ródio, que a gente aumenta a energia da radiação e consegue reduzir a dose para o paciente. Claro que dependendo do padrão de mama que a gente está radiografando, o uso do ródio vai me dar uma imagem muito acinzentada e eu vou acabar tendo perda de qualidade de imagem. Então, a técnica que vai fazer a mamografia, ela precisa conhecer bem todos os parâmetros que podem ser utilizados e como que eles podem estar sendo utilizados para a gente ter uma otimização de todo o processo de formação de imagem. E a nossa mamografia digital, então, o raio-x digital ele vai estar existindo desde a década de 80 em muitos hospitais de grande porte aqui no Brasil. Mas a mamografia digital só no ano de 2000. E aí a mamografia digital ela não é o CR, que é a radiologia computadorizada, ela é digital mesmo, porque a aquisição computacional vai ser feita direto numa placa de seleniomorfo conectada ao computador. E a gente vai ter várias vantagens. A gente vai conseguir otimizar a qualidade de imagem, a gente consegue redução de doses, a gente consegue ampliar a imagem sem a necessidade de ter que fazer uma técnica chamada magnificação, que é onde a gente precisaria repetir o exame com a paciente, deixando uma distância entre a mama da paciente e o filme, não bem coladinho, como é que é naquele exemplo ali que a gente tem o book, coloca a mama da paciente e comprime. No caso da magnificação, a gente vai deixar uma distância entre o filme e o book. Entre a mama e o filme, justamente para a gente poder fazer uma ampliação da imagem que a gente está querendo investigar melhor. Vocês devem ter visto lá na radiologia convencional também, às vezes eu vou fazer uma imagem de metacarpo. Metacarpo são 8 ossinhos acumulados aqui, muito, muito juntinhos, e a gente consegue fazer uma ampliação disso usando justamente essa técnica de magnificação. Podendo ter outras aplicações, obviamente. E aqui para a gente fazer um comparativo, então, né? No meu sistema convencional, eu tenho um tubo de raio-x, o sistema de colimação, o feixe de raio-x que vai ser emitido desse tubo aqui, um compressor, a mama da minha paciente e o tal do book. O book é uma mesinha, né? Um lugar onde eu vou colocar o cassete e dentro desse cassete ou do chassis eu vou ter os ecrãs e vou ter um filme. Esse filme vai ser removido na câmara escura e colocado dentro de uma processadora de filmes e eu tenho aquilo que eu chamo de imagem analógica. No sistema digital, eu tenho então direto desse detector aqui a minha imagem digital indo para o computador, onde eu consigo fazer uma ampliação, melhoria de contraste, variação de brilho e fazer um negativo da imagem. Que às vezes a visualização das microcalcificações, na imagem radiográfica tradicional, ela vai ficar com pontos brancos. E se a gente faz o negativo disso, os pontos pretos, eles ficam bem salientes e muito mais fáceis de serem enxergados. E eu consigo também, em vez de eu ter que armazenar aquele filme, a gente viu lá na legislação que a gente vai precisar estar armazenando os filmes radiográficos com pelo menos 5 anos. Eu posso estar armazenando não seria mais CD-ROM até hoje em dia, a gente vai estar armazenando em DVD ou vai estar armazenando nas nuvens, né? A gente tem vários sistemas de armazenamento de dados, os hospitais já têm os HDs de terabytes para poder fazer, então, o armazenamento dessas imagens. Claro que se eu estiver trabalhando em CD-ROM, eu estou com um número limitado de imagens por CD, mas hoje em dia a gente já não tem muita preocupação com isso. Né? E aí eu posso ter um processamento a laser se eu quiser gravar em filmes. A gente ainda não tem nenhuma legislação que nos permita fazer armazenamento em papel. Que nem na medicina nuclear a gente imprime numa folha, a gente pode imprimir numa folha A4, a gente pode inserir algumas cores, principalmente quando a gente tem áreas onde tem maior concentração de material radioativo, a gente vai usar cores vermelhas, que são as áreas quentes. Onde a gente não tem concentração de material radioativo, a gente vai estar trabalhando com uma coloração mais azul, que são áreas mais frias.
Aqui na mamografia é o filme radiográfico mesmo, né? Só que ele vai sofrer, então, uma série de alterações tecnológicas em que ele não vai precisar ser aquele filme que a gente trabalhava e tinha que processar na câmara escura. A gente tem filmes hoje para processamento a laser que o filme pode ser exposto à luz comum. Na verdade, seria o termolaser, né? É térmico. Então, se a gente aquecer o filme, a gente vai ter aonde ele foi mais aquecido, tons de cinza, né? Do cinza ao preto, que é o que vai nos dar, então, toda a parte de contraste de imagens radiográficas. E com a mamografia computadorizada, com o CR, a gente vai poder estar, então, utilizando como se fosse esse sistema convencional aqui, só que em vez de eu ter um chassi com ecrã e filme, eu tenho um chassi com o meu plate. O meu plate, ele é... Quando a gente olha ele, assim, na prática, ele parece o ecrã, né? Ele é uma tela branca, mas, na verdade, ela é radiosensível. E aí, então, a gente vai, a partir do plate, colocar numa processadora de filmes, que não necessariamente vai ser uma processadora que tem que ficar numa câmara escura, num ambiente escuro, porque a própria processadora, ela vai puxar o chassi, a gente vai colocar o chassi vai entrar todo dentro da processadora. A própria processadora vai abrir num ambiente escuro, vai pegar o plate, fazer a varredura, passar a informação para o computador, passar um feixe de luz, essa luz fosforescente que a gente tem, ela vai apagar a imagem latente, coloca de novo esse plate dentro do chassi e devolve o chassi pra gente. Quer dizer, então a processadora vai fazer tudo, a gente colocou o chassi de um lado, pegou do outro e já está pronto para uso de novo. Sem necessidade da gente ficar trocando filmes e coisas assim. Bom, gente, a ideia desse vídeo foi dar uma rápida visão, né, de toda a evolução que a gente teve, então, da mamografia até os dias de hoje, tá ok?